Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Um prazer trazer esse convidado para vocês para falar sobre os mistérios da magia na Ásia, né? E vamos apresentar o Martin, para quem não conhece. O Martin é lá do site mentemágica.com.br. Ele é sensitivo e convive com mediunidade ostensiva desde a infância. Hoje é pesquisador com mais de 15 anos de experiência em práticas esotéricas, é iniciado em budismo esotérico e interessado em ocultismo asiático como um todo. Atualmente vive e atua na China, onde se dedica ao estudo e ensino de energética da integração entre espiritualidade e da vida cotidiana. Ele escreve para o site dele, mentemágica.com.br, mas recentemente ele começou a escrever para o Morte Súbita também. E faz uns 2 meses já que ele está no top 10. Tipo, a gente tem lá a listinha, né, de quais são os sites mais acessados, mais os textos mais acessados, e o dele estava lá no topo faz 2 meses já, até por isso que a gente convidou ele para vir aqui, ele muito gentilmente aceitou o nosso convite, e não só ele é acessado, como é muito elogiado, os textos dele têm bastante qualidade, bastante conteúdo, bastante profundidade, então um prazer ter você aqui hoje, Martin, vai ser muito legal. Prazerzão, Tiago, Rodrigo, Robson, Marcelo. Eu que agradeço muito pelo convite, pela gentileza de vocês de ter me chamado aqui. E já estou me sentindo lisonjeado até de estar aqui com vocês, nessa que para mim é manhã. Então, bom dia para quem vê de manhã, boa tarde para quem vê de tarde, boa noite para quem vê à noite, né? Então, prazer estar aqui, prazer estar conhecendo melhor vocês também aqui, poder falar um pouco sobre minha espiritualidade asiática aqui, que eu já vivo há alguns anos. Maravilha, mas antes da gente começar a falar de Ásia, a gente tem uma pergunta que, como é a primeira vez que você vem aqui, na verdade de muitas que você vai vir agora nesse ano de 2025, a gente queria saber como é que você chegou até aqui, né? Porque a gente brinca, né? Tipo, o Rodrigo tava lá criancinha na igreja comendo hóstia e tal, e aí depois de 30 anos você tá na China estudando, vendo espírito e escrevendo para Morte Súbita. Como é que é isso? Pois é, pois é. Eu já estou aqui na China, na Ásia, na verdade, há uns 12 anos, que eu saí bem jovem do Brasil, né? Eu saí do Brasil, eu tinha o quê? 21 anos. E então, assim, na espiritualidade mesmo, eu posso dizer que eu comecei muito cedo, porque não fui eu que comecei, eu tenho uma mediunidade ostensiva, no caso. Então, quando eu era criança, inclusive, isso foi uma coisa que impactou muito negativamente a minha infância. Eu passei a minha infância toda com o sonho de crescer, de me tornar adulto, porque eu não suportava ser criança, que eu não tinha as ferramentas necessárias para lidar com aquilo que acontecia no meu dia a dia. Então, desde assim muito novo, eu via sombra e via gente deformada mesmo, entendeu? Não era assim anjinho, eu leio da espiritualidade, eu vejo esses espíritos de luz, não via nada de luz, eu via sombra, via gente que morreu, via gente passando de um lado para o outro em casa, e eu tinha pavor disso. Eu cheguei a desenvolver até um terror noturno, como se fala em português, porque eu precisava dormir com alguma coisa na minha cabeça, porque eu tinha medo de ver as coisas. E, claro, a minha família era católica, então isso não adiantava nada, assim, não ajudava em nada, né? Minha mãe tinha sido um bandista lá do norte, tipo um banda-pé no chão mesmo, então a minha mãe era médium de incorporação, mas depois ela se converteu para o catolicismo. E a gente sabe que todo mundo que é convertido costuma ser um pouco mais radical até do que aquelas pessoas que sempre estiveram naquele local. Então minha mãe se fala, você não está vendo nada, isso é bobagem, isso é coisa do demônio, você tem que parar com isso e tal. Meu pai falava, vai ser internado, eu vou te botar no negócio de psiquiatra, tu é doido. Caramba, cara, será que além de tudo eu sou doido ainda? Não é possível. Então, complicado, assim, eu acabei desenvolvendo o terror noturno, tinha essas visões até os meus 11 anos de idade, mais ou menos. Eu via gente nas quinas da parede, sabe que espírito é meio FDP, o espírito é sacana, parece que ele quer assustar a pessoa mesmo. Então eu via gente meio que nas quinas, assim, olhavam assim de lado e ia embora. E tal. Eu ficava com muito medo dessas coisas quando eu era criança. Isso passou praticamente quando eu entrei na puberdade. Não sei exatamente o porquê, mas tem sentido, tem razão. Passou quando eu entrei na puberdade, que foi também na época que eu decidi que eu iria vir para a Ásia. Então eu falei assim, não, eu vou para a Ásia, assim, eu gosto de lá, gosto da cultura de lá. Não sabia nada daqui, na verdade, mas eu já tinha esse negócio de que eu queria vir para cá. E aí, quando eu tive 18 anos, por fim, eu comecei a poder pesquisar, porque isso era proibido em casa. Então eu comecei a poder pesquisar sobre espiritualidade, sobre mediunidade, sobre outras religiões, sobre xamanismo. Eventualmente eu fui num local e tomei ayahuasca,
né, o chá da ayahuasca, o Santo Daime, e aquilo foi um boom na minha vida, porque voltou tudo da infância. Eu comecei a ter visão de novo, começou aquela sensitividade toda de novo. Aí eu falei, caramba, eu tô enlouquecendo de novo, não é possível. Então isso me forçou de novo a procurar por respostas. Eventualmente eu fui num templo espírita, um dos maiores templos espíritas, umbandistas também, do Brasil, e fui reconhecido ali como médium. E fui chamado, ganhei um cartão de desenvolvimento mediúnico. Me desenvolvi naquela casa, trabalhei ali por alguns anos, depois vi que não era muito a minha praia e acabei saindo e vindo para cá, para o Oriente, porque eu trabalhava também sempre com espíritos orientais, né? Minha mentora é uma oriental, assim, lindona, então eu sempre quis vir para cá também por causa disso, sempre tive essa influência espiritual. Aí vim para cá, para a China, estudei o budismo esotérico japonês, que é o Shingon, o budismo esotérico tibetano, muito também do budismo tailandês, que é muito presente aqui na China, esse budismo que a gente importa da Tailândia, e também alguma coisa de budismo zen. E aqui assim já tô há 12 anos aqui na China, né? Casei, tenho uma filhinha, e é isso aí.